é preciso mais do que ouvir. Mas a escola dominical, esse momento que nós estamos aqui, nós somos habilitados a conhecer a verdade, a conhecer a palavra, para podermos adorar o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais perfeita, melhor será a nossa adoração. Se você quer adorar o Senhor em espírito e em verdade, conheça a verdade, conheça a palavra. Valorize a escola dominical, valorize as oportunidades que você tem de aprender. Que o Senhor abençoe o professor Rafael nessa manhã, abençoe todos os professores e cada um de nós, para que a verdade da palavra de Deus entre profundamente no nosso coração e nós tenhamos condição de adorar o Senhor de verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esta manhã. Nós te exaltamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor fez todas as coisas, tem o controle sobre todas as coisas. E nós só estamos aqui graças ao teu poder, graças à tua misericórdia, graças, ó Deus, ao cuidado do Senhor com cada um de nós, ó Deus. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de conhecer a tua palavra. Senhor, muito obrigada porque nós não éramos povo, não éramos chamados povo do Senhor, estávamos perdidos, ó Deus, desobedientes, filhos da ira. Mas o Senhor nos revelou, ó Deus, o teu amor, o Senhor nos reconciliou contigo através de Jesus e nos permite, ó Deus, aguardar nessa esperança maravilhosa, a certeza de que o Senhor virá nos buscar e eternamente iremos viver com o Senhor. Ó Deus, mas nós já podemos desde já viver na tua presença aqui, te adorar, ó Deus, como o Senhor quer que te adoremos, ó Pai. Permita que nesta manhã o teu Espírito Santo nos ensine. Não seja o homem a falar o nosso coração, mas seja o Senhor. Ensina, Deus, a tua verdade. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nada se perca da palavra poderosa e maravilhosa do Senhor na nossa vida. Abençoe o professor Rafael, abençoe os outros professores, abençoe cada aluno, ó Deus, na escola dominical, e que nós possamos valorizar a escola dominical como uma oportunidade de conhecer o Senhor e te adorar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos renova essa manhã. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tu dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há
Aleluia. Fique de pé um instante, vamos orar um minuto. Gostaria que você pedisse ao Senhor que Ele esteja em todo tempo renovando a sua fé. Em todo tempo renovando o seu vigor, a sua força espiritual. Que você se aproxime do Senhor cada vez mais, não só aqui no templo, mas no dia a dia, na caminhada, que o Senhor se revele a você dia após dia. E que o fato de você estar aqui nesta manhã para aprender mais a palavra, aprender mais do Cristo vivo. Então nós queremos que você adore ao Senhor, glorifique ao Senhor nesta manhã, aí na sua oração, no seu devocional, fale com Deus. Senhor, o Senhor é bom, a tua presença é maravilhosa em nossas vidas, é a razão do nosso viver, da nossa força. Com o Senhor nós vamos vencendo dia após dia, nós vamos, ó Deus, vencendo as dificuldades na caminhada. Nós temos um alvo que é chegarmos a Canaã celestial e nada vai nos impedir, Senhor. Livra-nos dos embaraços do pecado, Senhor. Livra-nos das propostas deste mundo, Senhor, que jaz no maligno, e direciona-nos, aproxima-nos do Senhor, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, sustenta-nos nas tuas mãos, é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, usa o teu filho, Senhor, usa teu servo com poder, com graça, com liberdade, para falar ao nosso coração. Queremos aprender mais do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, querido. Professor Rafael. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos no estudo sobre Cristologia. Sobre Cristologia, que é o estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós vimos o último item, que foi, estamos vendo os títulos e os nomes de Jesus. O último da semana passada foi Jesus, Filho de Deus, e hoje nós vamos ver Jesus, Filho do Homem. Então são esses nomes que Jesus se dava e que as pessoas davam a Jesus, que os profetas deram a Jesus. É isso que nós estaremos estudando. Nós temos falado que o material está à disposição dos irmãos lá na mídia, mas poucas pessoas normalmente procuram. Então a tia Graça tem ali um pendrive, que você vai comprar só o pendrive, pelo valor do pendrive, até mais barato, 8 GB é R$25 aí no centro, você acha até de 25. Está por R$20 e tem todo o material que foi dado na escola dominical. Por que a gente está querendo fazer isso? Para você dar de presente, de repente, para um pastor, amigo seu, para que esse material não fique guardado. Então, a tia Graça tem um material lá atrás, você pode procurar, inclusive, durante a escola, para você não esquecer. Tia Graça, está aí? Levanta a mão, tia Graça. Está lá atrás, ó. Aí pode procurar ela lá agora, se você quiser, um pendrive com todo o material que foi dado por mim aqui na Escola Dominical, todos os slides, inclusive o estudo de Romanos e o estudo de Marcos que nós fizemos aqui, tá certo? Então está à disposição dos irmãos. Então, Jesus, Filho do Homem, esse nome lá no hebraico é Bar-Nasha, né? Bar é filho, então quando fala Bar-Timeu, é filho de Timeu. Bar-Jesus é filho de Josué no hebraico. Inclusive eu fiquei devendo isso aqui na primeira aula, que quando a gente traduz o nome de Jesus direto do hebraico, Yeshua, para o português direto do hebraico, vem Josué. Então Josué, todo mundo que se chamou Josué no Antigo Testamento se chama Jesus, Josué, quando a tradução é feita direto do hebraico. Quando passa pelo grego, aí o grego é Jesus, que vem para nós Jesus. Então Jesus
é um nome que vem do grego. Se nós tivéssemos traduzido a Bíblia toda do hebraico, nós não conheceríamos Jesus, né? Conheceríamos Josué. Por esse nome nós conheceríamos Jesus. Muito bem. Bar, filho, nasha do homem, do aramaico. O aramaico é uma língua que veio da terra de Arã, que é a Babilônia, próximo da Babilônia, e eles falavam o siríaco, e uma mistura do siríaco com o hebraico deu o aramaico. Eles saíram da terra falando hebraico, foram levados para o cativeiro da Babilônia, ficaram lá 70 anos e misturou a língua com a língua da terra. E essa mistura dessas línguas, então, veio a dar o aramaico. Quando eles voltam perto do ano 600, aliás, perto do ano 500, né? 539, foi o decreto de Ciro, para que Israel voltasse para a sua terra, eles já voltam falando essa língua mista, e só as pessoas cultas, as pessoas que continuavam estudando, falavam o hebraico puro. Hoje é ensinado o hebraico e não o aramaico. Mas Israel passou um grande tempo falando aramaico, inclusive o próprio Jesus falava aramaico, que é essa língua mista de siríaco com o hebraico. E as palavras que Jesus diz são em aramaico, é uma língua muito parecida com o hebraico, mas não é exatamente o hebraico puro mesmo, do escriba, né, do estudioso. Hoje se estuda um grego muito mais moderno, com muito menos declinações, muito menos rico até, e o hebraico também é um hebraico com vogais que foram colocadas no ano 400 da nossa era. O hebraico não tinha vogais e a língua tem uma tendência a se modernizar. Está dando probleminha aqui, nós vamos acertar. Se apertar, demorar, ele vai depressa demais. Opa, é aqui, ó. Então, esse título, Barnacha, como uma pessoa que falava aramaico chamava Jesus, e ele mesmo se chamava Barnacha, porque Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico. Então ele se chamava Barnacha. É o título que ele mais gostava de se referir com ele. Título favorito, escolhido pelo próprio Jesus, 12 vezes usado por Jesus no Evangelho de João, e 70 vezes nos evangelhos. Então, Jesus gostava muito desse título, Filho do Homem. Mulher ou homem, na Bíblia vai ser a mesma coisa. Na verdade, ele é filho de Maria, mas Maria é, no sentido geral da palavra, Deus criou o homem, né? E, então, ele é filho dos pais de Maria e da própria Maria, embora, quando fala filho do homem, a gente pensa logo em José, mas nós sabemos que Jesus não era filho de José, ele é filho do homem, mas através de Maria. E ele se identifica conosco, e se identifica com os discípulos através desse nome. Eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque tem muita coisa para ver, e a gente não tem tanto tempo. O termo aparece, o filho do homem aparece em hebraico, assim, ó. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele se lembre, ou o filho do homem que o visites. Aí, esse termo, que está em Salmo também, essa palavra vai aparecer lá, Barnacha, né, que é filho do homem, se referindo ao homem mesmo. E Jesus toma esse título para si. Na visão do Cristo ressuscitado, em Apocalipse 1, 13, 14 e 14, Apocalipse 1, 13 diz assim: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido
à altura do peito com a cinta de ouro. Então, quando João tem a visão e ele começa a ver coisas a respeito do fim dos tempos, ele diz que está vendo um semelhante a filho de homem. E esse um semelhante a filho de homem se refere a Jesus, não diz a filho de Deus. Lá na fornalha, eles olham, né, para a fornalha e diz que vê um semelhante ao Filho de Deus. E muita gente acha que era Jesus que estava na fornalha. Mas aqui já é o contrário, né? Quando se deveria falar em Filho de Deus, se fala de Filho de homem, novamente identificando-se conosco. Apocalipse 14, 14, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre ela um semelhante ao Filho do Homem. Então é um título preferido por Jesus e que vai ocorrer muitas vezes. Paulo também fala de não somente Filho do Homem, mas chama Jesus de último Adão. Ele diz que pelo primeiro Adão o pecado entra no mundo, pelo segundo Adão o pecado então sai do mundo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E é muito importante para nós, como homens, ter um Deus que se fez homem e que passou pelas experiências que nós passamos, e a Bíblia vai dizer em outro lugar, para poder usar de misericórdia para conosco no juízo. Porque passando e vivendo muitas experiências, é claro que ele não passou pela experiência do pecado, é claro que ele era 100% Deus, mas ele via e viveu, conviveu com pecadores, com pecadoras, os próprios discípulos que estavam junto dele, ele pôde perceber, vamos dizer assim, que foi uma experiência para Deus. Como eu disse aqui na semana passada, eu não sei se Deus tem necessidade de se encarnar para ter essa experiência, mas para nós traz um conforto muito grande saber que o nosso Deus se fez homem. O outro título de Jesus, muito usado também, é mestre, que no hebraico é rabi. Então, os judeus o chamavam de rabi, e como Jesus estava no contexto judaico, tem algumas Bíblias que nem trazem mestre, traz rabi mesmo. Rabi, ou raboni ou rabi, é mestre, e Jesus foi muito chamado por esse título. Mestre nas coisas da vida eterna. Aí o versículo confirmando, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Naquela outra passagem que os discípulos ficam sozinhos com Jesus, ele diz, só tu tens palavras de vida eterna. Então Jesus é um mestre nas coisas referentes à vida eterna. Ontem eu estava conversando até com a irmã minha, ela se diz ateia. Nós sofremos muitos, então uns foram para a igreja, metade foi para a igreja, a metade fica assim, meio ateu, pensando no sofrimento da vida. E eu falei com ela, Jesus, ao estudo que a gente tem da psicologia de Jesus, você chega às duas conclusões. Ou Jesus era um psicótico, ou Jesus era o que dizia. Só que quando você tem 400 profecias, quando você vê o equilíbrio de Jesus ao falar, ao responder, quando você vê as coisas que Jesus fez, você descarta, porque a pessoa diz assim, eu estou indo preparar lugar para vocês do céu, né? Como assim? Um homem de carne está preparando lugar para o céu? Então é louco. Aí até citei aquele versículo. São duas passagens, né, que chegam a essa conclusão. Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então não sou eu que digo que é loucura, é a Bíblia que diz que é loucura do ponto de vista das pessoas que estão de fora, do ateu, das pessoas que não conhecem, quando tem o primeiro contato, e aí
Jesus está prometendo que vai vir, vai voltar, vai buscar um povo, que esse povo vai ser arrebatado, e isso a princípio parece loucura. Mas pela fé nós entendemos todas as coisas, e lendo, e algumas pessoas diziam, alguns religiosos, que se lesse muito a Bíblia ficava louco. E afastaram as pessoas da Bíblia. Eu disse para minha irmã, é lendo a Bíblia que eu fui me tornando mais crente, porque também a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação do Evangelho. Então, afastar o livro das pessoas foi um ato diabólico. O livro precisa estar presente. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós buscais ter nelas a vida eterna de novo, e são elas que testificam de mim. E outro lugar, ele diz, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, esse contato com o livro precisa de estar presente na nossa vida. Nós precisamos, eu dou graças a Deus, que dou aula e eu faço 3 interpretações e ouço 90 interpretações da Bíblia durante o curso. São 30 alunos, cada aluno está fazendo 3 interpretações, são 90 interpretações de textos bíblicos e mais umas 100 pregações do Evangelho feitas pelos alunos no curso de homilética. Além das leituras, além de tudo. É até muito difícil uma pessoa que vem à igreja em todos os cultos ouvir essa quantidade de pregação, né? Que seriam 190. Você tinha que vir praticamente todo dia na igreja para ouvir tanta pregação. E esse contato só nos faz bem. E eu tenho muita paciência de ouvir, mesmo quem está começando, e a evolução deles na prática da pregação e da interpretação da Bíblia. Mestre na palavra de Deus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na verdade, às vezes eles estavam querendo surpreender Jesus, mas chamavam ele de mestre e ele dava a resposta de mestre. Mestre sábio e misericordioso. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A resposta nós sabemos qual é. E aí é impressionante. A resposta que ele dava aos mestres. A resposta que ele deu, por exemplo, a Nicodemos. Sabe, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, acho que vai até aparecer aqui o versículo, e ele diz assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo, e nascer de novo é a tônica, não adianta você ter um conhecimento teórico a respeito da salvação, a respeito de Jesus, nascer de novo te faz operar na vida real, a amar pessoas, a investir em pessoas, a investir no reino de Deus, que são as pessoas. Cabrito, cachorro, cavalo, tudo vai passar. Cachorro, especialmente, gato. Tem gente que ama mais a gato do que a pessoas. Cuidado. Ama mais o cachorro do que uma pessoa. Cuidado, porque gato não vai para o céu, cachorro não vai para o céu. As pessoas é que vão para o céu. O mestre dos mestres, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Parece até que fui eu que preparei isso, né? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos reconhece nele o mestre, pelos ensinos e também pelo poder de Deus que estava na vida dele. No caso de Nicodemos, de repente, os sinais que ele estava falando aqui não eram somente os sinais de curas e etc., mas as palavras se faziam sinais, porque os outros amigos dele tinham vindo inquirir a Jesus a respeito do reino, e ele tinha feito calar tanto os saduceus como os fariseus, que eram as principais seitas da época. Os saduceus eram poucos, mas eram sacerdotes, e os fariseus eram a maior seita
que existia no meio do povo, que dominava sobre o povo com muita força. Outro título de Jesus é Senhor, que é Kyrios, no grego, ou Yahvé, que é Jeová, no hebraico. A tradução mais perto é Yahvé, e o nome era uma coisa parecida com Yahweh, que era a pronúncia deles é bem aspirada, o eu sou lá do hebraico. No grego, é Kyrios com um i, o francês é um i entre o i e o Kyrios, tipo o i francês. Então, às vezes aparece com um Y, às vezes aparece com U, tá vendo? Mas é uma coisa entre o I e o U, essa pronúncia daquele U ali. Usada como sinal de respeito ou reconhecimento de autoridade. Então, essa palavra Senhor, nós vamos ver aqui, que ela é usada na igreja com um contexto entre os judeus e entre as pessoas de fora. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Autoridade, reconhecimento. Para o gentio, referir-se ao imperador ou rei, com nuances religiosas, ao Deus de um grupo ou aos deuses. Então, essa palavra Senhor tinha uma conotação, uma denotação para o gentio de Deus, Deus mesmo. Usava-se também a mesma palavra com frequência para se referir a Jesus. Ela, porém, lhe perguntou, sim, Senhor, mas lhes respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, aquela mulher faz, né, se prostra e vê em Jesus uma grande autoridade, e por isso chama-lhe de Senhor. Para os judeus se revestia de autoridade divina, e aí era o problema. Quando Jesus era chamado de Senhor, que era o termo do Novo Testamento, para Yahvé no Antigo Testamento, era um problema para os sacerdotes ouvirem as pessoas chamando a Jesus de Senhor. E eles queriam matá-lo, porque ele se fazia igual a Deus, quando ele recebia esse título. Para o judeu cristão, Senhor expressa a completa divindade. Olha como é importante a palavra Senhor. A completa divindade de Cristo e igualdade com Deus. Qualquer função divina pode ser atribuída a Ele. Hebreus 1:10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, aqui se referindo a Deus como Senhor. E Jesus também era referido com a mesma palavra, Senhor. Mesmo o judeu não cristão, ele crê no Messias tendo esses atributos também. O Messias deles. Eles estão aguardando o Messias que vai ter todos esses atributos. A questão é que eles não aceitaram a Jesus como Messias, o judeu não cristão. Hoje você tem em Israel o judeu messiânico, o judeu não messiânico, que é o judeu mosaico, que ele ainda continua seguindo a lei de Moisés, e uma multidão de 90% de ateu e mundano. A verdade é que os religiosos são muito poucos. 10% só das pessoas de Israel são religiosas. Profeta também era um título dado a Jesus, que é profetês no grego. O grego, muitas palavras são muito parecidas com a nossa. Aquele que fala em nome de alguém. Então, profeta é aquele que fala em nome de alguém. Assim como apóstolo é aquele que foi enviado por alguém. O profeta de Deus é o profeta enviado por Deus. Então, se a pessoa a si mesmo se envia, ou alguém envia essa pessoa, ela pode ser profeta dela mesma, né? Se o diabo envia, a pessoa é profeta do diabo. Se outra pessoa envia, é profeta daquela pessoa. Mas, no contexto do Novo Testamento, no contexto do cristianismo, como no contexto do judaísmo, quando se referia a profeta e não a falso profeta, estava se referindo a um profeta de Deus.
Então, profeta. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aqui se refere a João Batista. João Batista, profeta do Senhor, que veio preparando os caminhos de Jesus, né? O profeta de Deus preparando os caminhos de Jesus. E Mateus 21:11 disse: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É uma referência não suficiente, porque Jesus não é apenas profeta, mas muitas pessoas, pela sua obra, identificavam ele com um dos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções, ainda profeta, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é uma profecia do profeta Jesus. Ele disse isso por volta do ano 33, que foi durante o seu ministério. No ano 70, derrubou tudo, uma obra romana, eu já disse aqui, que durou do ano menos 20 ao ano 70, portanto durou 90 anos. A única finalidade desta obra era uma preparação para receber a Jesus. Foi nesse pátio que ele declarou, no pátio dos gentios, no grande pátio dos gentios. A igreja de Israel era pequena, tinha alguns metros assim de comprimento, de altura. Herodes, que não era cristão, não era judeu, não era nada, resolveu fazer no cume do Monte Moriá, aonde já existia um templo dos judeus, um pátio de 160 mil metros quadrados, com pedras impressionantes, com muros de arrimos altíssimos, que os próprios discípulos vão dizer para Jesus: Senhor, que pedras, que construções. Aí ele diz aqui: não ficará pedra sobre pedra, que é a que a gente conhece. E veio a rejeição do Messias, ele vai morrer ali perto do ano 30, em volta do ano 30, 33, se fosse a contagem certa. Ele, na verdade, morreu perto do ano 30, porque o bispo que fez a contagem colocou o ano 0 no ano menos 3. Então, perto do ano 30 mesmo. E 40 anos depois, tudo vai ser destruído. Os sacerdotes que pediram a morte de Jesus e disseram que o seu sangue, quando Pilatos disse assim: eu lavo a mão do sangue deste homem, eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa família para sempre. Eles buscaram para si essa maldição, e Jesus faz essa profecia, e eles vêm tirando aquelas pedras, irmãos, pedras de 10 toneladas, mais difícil de tirar do que para pôr. Por que fizeram isso? Para onde levaram isso? Era muito difícil. Eles podiam ter dado outra utilidade, feito um estádio lá em cima, tirado o templo do lugar, até porque hoje tem uma mesquita no lugar, nem é o templo, mas eles fizeram questão de desmanchar uma construção impressionante, que é essa construção de Herodes, que não era crente, não era nada. Então eu chego à conclusão, nunca vi ninguém escrever sobre isso, que tudo aquilo foi preparado como um palco para Jesus, para ser desmontado depois. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, e ainda não é o fim. Nós não temos esse contato muito grande com esses messias, a não ser um idiota que tem aqui no sul, que chama INRI, um bobo, que sai um tanto de gente carregando ele para a rua fora, mas é falso Messias, que ele se diz Messias. Mas lá em Israel, já houveram 64 Messias. Eu já disse isso aqui também, mas é bom frisar. E existem pessoas que seguem esses Messias até hoje, grupos pequenos, mas existem. Outro título de Jesus, Rei, né? Ao INRI ali, ó. Jesus Nazarenos Recus Iuderum, aqui está em latim, e é o título que normalmente aparece na cruz,
mas na cruz, com certeza, não foi colocado assim, em forma reduzida. Foi escrito mesmo, para as pessoas saberem, em 3 línguas, no latim, no grego e no hebraico. Aí endoidou, ó. Ó, eu não estou fazendo nada errado aqui não, hein? Eu estou clicando rapidinho. Rei, aqui. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então já havia uma promessa de um reino. E aí Herodes vai tentar matar, como Saul tentando matar a Davi. Está dando uma microfonia, um agudo aqui, se puder tirar. Ah, para lá tá bom, só no retorno aqui. Bom, então, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela oriente para adorá-lo. Isso fizeram os reis magos. Que reis magos? Quem são esses reis? É mais ou menos igual a construção do templo. Não é? Então Deus vai lá no meio de uma outra cultura, já que o judeu não estava preparado para adorar, mas sim para matar o menino já, porque se o rei tivesse ido lá visitar, ele tinha ido com a machadinha dentro do caixote de presente, tinha ido com a espada. Então o rei não estava preparado, o rei da terra. Então vieram reis de longe. Que reis são esses? Reis magos, né? Que acreditavam na astrologia. Então, irmãos, tem umas coisas assim que acontecem, mas eram homens melhores do que os homens da terra. Jesus disse que se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e visto que Cafarnaum, Betsaida e Corazim viram que eles tinham se arrependido com saco e cinza, e que por isso haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no juízo do que para Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que eram cidades onde ele centralizou o seu ministério. Então, existem mistérios, e a pessoa vem de lá, astrólogo, mas moralmente, misticamente, espiritualmente, no sentido da espiritualidade vaga, no sentido de tatear, buscando a Deus, e Deus achou graça naqueles homens, e daí? E eles vieram para adorar o recém-nascido. Então existe uma revelação especial de Deus, existe uma coisa que Deus faz entre todas as nações, com todas as suas situações, coisa, mistério, que nós não podemos entender. O que sabemos é que aquele que encontrar com Cristo e o abraçar, subirá abraçado com ele 1000 anos antes de todas as outras pessoas. Jesus é a revelação especial de Deus. E os outros? Os outros Deus vai julgar, por isso que nós não temos competência para julgar as pessoas. Pilatos escreveu também um título e colocou no símbolo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se perseverarmos também com ele, reinaremos, rei. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. O Salmo 2 é um salmo profético, ele diz assim: beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Abraça Jesus, beija Jesus, anda com Jesus. Pergunta para Jesus o que você pode fazer por ele, já que ele faz tanta coisa por você. Tem até um hino, que é um hino que um conde se converteu com um quadro antigo que alguém colocou, estava num lugar escondido, estava escrito assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O pessoal antigo aí da época do pastor Wagner sabe cantar, não é? Morri na cruz por ti, morri para te salvar, meu sangue se verti, pó.
Primeiro era livrar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E por aí vai. Não tinha. Eu vou aproveitar que ele falou, vou contar a história do tio. Ele está me chamando de tio, mas foi assim. Eu cheguei ali na casa e ele estava de costa. Eu mudei a voz e falei, tio Wagner. Ele pegou e olhou, tomou um susto, né? Aí eu falei, bença. Peguei ele, aí ele está querendo passar para mim agora, mas já era. Aí ele falou assim, Deus te abençoe, vovô, mas é vovô do Tiago e do Miguel lá, né? Vovô de outra pessoa. Cordeiro de Deus também é um título de Jesus. Isaías, e vem de Isaías. É Isaías que na inspiração do Espírito Santo vai dar esse título, né, para Jesus. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando o Espírito Santo revelou o sofrimento de Jesus, o sofrimento do Messias, do enviado de Deus, ele viria e muitos detalhes foram dados, que são as profecias. Ele tem esta visão, e foi exatamente o que aconteceu. Quando João pede para que ele jogue fogo sobre Samaria, ele diz, vocês não sabem de que alma sois. E ele vai não somente aceitar, sendo que ele podia fazer como Elias, pedir fogo do céu e matar aqueles soldados romanos, e matar todo mundo que estava ali, mas ele vai, já estava profetizado, como que seria? Ele iria como o cordeiro. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala que nós somos ovelhas. Cordeiro é uma ovelha com menos de 1 ano de idade. Então, uma coisa tenra, uma coisa fraca. Ele se fez fraco por nós. É assim que a Bíblia diz. Apocalipse também vai dizer, pelejarão com ele contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aqui já se acham com ele, aquele que estiver com Jesus. E é uma relação de amizade, é uma relação fraterna, é uma relação de filho para pai com Deus. É uma questão de você crer e comprar esse reino, vender tudo o que tem e comprar o reino, assim que a Bíblia diz, vender tudo que não presta, algumas coisas que prestam você vai ter que conservar da terra, mas vender tudo o que não presta e pela grandeza do reino, o reino dos céus é semelhante a um homem que acha um tesouro no campo, e por desejar esse tesouro, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo, e com o campo o tesouro. Então é isso. Se o reino de Deus é um tesouro para você, e você vai investir agora na eternidade. Aí, muita gente vai dizer assim, coisa de louco. Eu, quando era novo convertido, eu falava, isso é coisa de louco. Depois eu fiquei louco, né? Jesus é assim, ou você abraça ou larga. E se abraçar, vai abraçando cada vez mais. Também ele tem o título e o nome de bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista falou isso a respeito de Deus, e quem fez isso na prática foi Jesus.
Em João 10, de 11 a 14, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é quem cuida por dinheiro, foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nos faz lembrar Davi, que matou o urso e matou o leão. E por causa desse cuidado com as ovelhas e da sua intimidade com Deus, ele se tornou rei. Ele se torna a figura do pastor que cuida das ovelhas. Jacó vai dizer assim para Labão: eu cuidei dessas ovelhas para você 20 anos. De dia me queimava o sol e de noite me queimava a geada. Servo de Deus. É outro título de Jesus. Conceito presente na segunda metade do livro de Isaías. Sofrimento, morte e vitória final. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então aqui, Deus está chamando a Jesus de meu servo. E ele se fez servo, se fez homem, se fez servo, se fez obediente a Deus. Tema também encontrado em Atos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. A gente lendo a Bíblia não sabe que Jesus tem tantos títulos assim e tantos nomes. Esse estudo sistemático é muito bom, temático é muito bom, para que a gente identifique tudo isso. A quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando esse estava decidido a soltá-lo. Aqui já é Pedro lançando em rosto do sacerdote o que eles fizeram com Jesus. E ele chama Jesus de servo. Uma palavra muito bem-vinda para os romanos, que gostavam de mandar, né? Na cristologia paulina, que é as epístolas de Paulo, os escritos de Paulo, Filipenses 2, 7 e 8, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, ele é o servo de Deus também, além de tudo que nós falamos aqui. Agora, Jesus como Salvador, e nós estamos estudando a pessoa e a obra de Jesus. E nos próprios nomes já vai se revelando a obra dele. Estamos passando depressa, mas como eu disse, esse material ainda não tem, porque eu ainda estou mexendo nos últimos slides. Mas daqui a pouco vai ter também. Mas todo o material anterior, se vocês quiserem levar hoje para casa, vocês podem levar. O próprio nome de Jesus já continha essa ideia. Jesus, do grego Jesus, ou Josué, do hebraico, Yeshua, né? Jesus, que vem do grego Jesus, ou Josué, que vem do hebraico Yeshua, que significa Deus é salvação. Então, o nome de Jesus, o nome próprio dele, já fala da sua missão, já fala da sua obra, e já fala de como ele será chamado também. E a própria profecia a respeito dele já está implícito o seu nome. Quando o anjo diz para Maria, ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Aliás, aqui é para José, né? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Dá uma olhadinha para mim aí, se essa palavra foi dita para Maria ou para José, que agora eu fiquei em dúvida. Mateus 1, 21. Porque está falando ela, Maria está na terceira pessoa. Está vendo? A exegese, a gente vai por aí, a interpretação. Ela, então, está na terceira pessoa. Lê o 20 e o 21 para mim, por favor. Lê 1:20. 1:20, por favor. Foi dito a José, tá bom.
Foi dito a José. Então foi dito a José, quando José pretendia fugir para não infamar Maria, o anjo aparece também para ele e vai dizer para José: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. O que fizemos aqui agora chama contexto imediato. Então você lê em torno do texto para você entender aquele versículo que você não está entendendo. Aí, se não der certo no contexto imediato, você vai para o imediato. Se não der para o imediato, você vai para o geral. Se não der para o geral, aí você tem que estudar hermenêutica. Esta é uma qualificação de Deus. Salvador é uma qualificação de Jesus, mas é uma qualificação do Pai. Muitos títulos de Jesus são títulos também do Pai. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. A palavra usada aqui é uma palavra parecida com o eco do radical Jesus. A palavra Jesus tem o mesmo radical da palavra salvação, mas Deus é. Deus é a minha salvação. Yeshua. Então, o hebraico vai juntando as palavras e às vezes tem que ser traduzido como uma frase. Se fosse traduzir Jesus ao pé da letra, seria: Jeová é salvação. Jesus apresenta duas vezes, João apresenta duas vezes Salvador do mundo. João 4,14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Está vendo? Correu sozinho. Pior que adianta, né? Aí tira a graça, adianta o que está lá na frente. Enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aqui, Filipenses 3,20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Paulo diz assim: não que a salvação se tenha completado, não que eu já esteja salvo. Salvo no sentido eterno. Você vai estar salvo mesmo é o dia que você for arrebatado. Aí, se você for arrebatado, aí você está salvo. Jesus já foi arrebatado para a gente ver. Elias foi arrebatado, perto de Eliseu, está escrito. E nós seremos arrebatados. Alguém vai dizer assim: mas e a gravidade? Nenhum corpo, não é, fisicamente pode se erguer, levitar, ir a grandes alturas. Mas isso vai acontecer. É isso que nós estamos esperando. E é isso que nós pregamos. Aguardamos o Salvador, que foi e que virá, e que Ele mesmo disse: eu vou preparar lugar e virei outra vez para vós, para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ainda Salvador, os cristãos usavam na época de perseguição um peixe, que eram 2 riscos no chão com o pé, para se identificar, porque ictus, que é peixe em grego, ele traz esta frase aqui, ó: Jesus Cristo, Jesus Christos teu ruios soter, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É a palavra peixe. Ictus, aqui está em letra maiúscula, então não está parecendo tanto com as nossas letras. Mas aqui, ó, o I, C, está vendo? O Y e o S. TU é o T. Como peixe traz as iniciais, a palavra peixe é um acróstico dessa frase, e os cristãos passaram a usar como símbolo peixe, por não poder falar. Quando um cristão passava perto do outro, em vez de falar a paz do Senhor, ele riscava com o pé assim no chão um peixe. Entendeu? Vamos fazer uma dinâmica aqui, fique de pé. Faz de conta que você está na perseguição. Risca um peixe no chão aí, com esse formato, com o pé. Aí, risca o peixe. Pronto. Os irmãos têm que fazer isso na marra. Pode se assentar, você já riscou o peixe.
Usado desde o início da igreja, pois a palavra peixe, aqui ó, ictus, era usada como um anagrama, ou acróstico, né? Anagrama quando aparece só assim. Quando você coloca, vai puxando aqui, né? De cada letra. Você pode colocar ictus assim e vai colocando cada palavra assim. Aí chama acróstico. Jesus também é chamado de palavra. Palavra também. E é muito importante esse título. Ele diz assim, eu não tenho uma mensagem minha própria. Eu vim dizer para vocês o que o Pai me mandou dizer. Então, ele traz uma mensagem de Deus. Ele é a própria mensagem. Jesus é um homem mensagem. Jesus é um homem palavra, chamado de Logos, por João, na palavra de Deus. E em outro lugar, como palavra também vai aparecer. Logos, grego, traduzido como verbo ou palavra. O verbo se encarnou, é o Logos. A palavra se encarnou, também pode, e talvez até melhor do que verbo. Porque verbo é bem específico para ações. E palavra é mensagem. É um termo usado na filosofia grega raramente, presente nos textos dos filósofos do passado, de significado bem amplo. Aí tinha um monte de significado, umas coisas viajadas aqui, eu tirei e deixei só o que interessa. Então, a palavra logos engloba dois pensamentos: atividade criadora pré-existente, atividade de Deus, e a perfeita expressão e revelação de Deus. No caso de Jesus, as duas coisas estão presentes, mas especialmente quando João fala, ele está falando da perfeita expressão e revelação de Deus. Aqui, Filo de Alexandria, que foi um filósofo da época de Jesus, quase contemporâneo de Jesus, quando Jesus estava morrendo, Filo estava nascendo. Essa data aqui deve estar um pouquinho errada, porque está dando só 20 anos. Ah, não. Ele é exatamente contemporâneo de Jesus, olha. 30 antes de Cristo. Então, até 0, 30 mais 50. Morreu com 80 anos. Então, ele viveu, na verdade, todo o período de Cristo aqui na Terra. O que ele diz sobre a palavra logos? Logos é uma figura mediadora que procede de Deus, que forma um laço entre Deus transcendente e o mundo, e representa a humanidade como sumo sacerdote e advogado diante de Deus. Assume o lugar do poder criador de Deus e, como tal, ordena e governa o mundo visível. Então, é muito amplo, cada pessoa disse uma coisa, mas o que mais se aproxima de Jesus, no sentido da essência de Jesus, é o que Filo de Alexandria usa, e esse Filo não era cristão, mas parece até que era pelas coisas que ele escreveu, e muitos teólogos usam muita coisa de Filo. Logos é usado para um título. Logos é usado como um título para Jesus em João, em várias passagens de João. No princípio era o verbo, que é o mais famoso, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Parece que Filo até pegou esse versículo aqui para dizer o que é o verbo, né? Porque aqui fala da palavra que habitou, né? E fala da glória de Deus, Jesus como unigênito do Pai, e a isso ele chama de o verbo, isso ele chama de logos. No Antigo Testamento há a palavra criadora, debar, né? Então a palavra criadora de Deus, Yahvé e debar, que proferida por Deus ou dada aos profetas para ser dita em seu nome. Nela não há falha possível, nem cumprimento ao propósito, em cumprimento ao propósito divino. Então, essa palavra no hebraico, logos, é a palavra criadora, debar. Então, nele, por ele
e para ele foram feitas todas as coisas. Então Jesus está presente, e Paulo vai reafirmar isso, inspirado pelo Espírito Santo, que ele está presente na criação. E ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. E em João 17 ele vai dizer, Pai, torna-me dar aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. João vai dizer, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então estava claro para os apóstolos que Jesus era Deus plenamente e que ele sempre esteve com Deus. Terminamos os títulos de Jesus e foi ótimo, porque a gente tem mais de 100 slides aqui. Se quiser repassar, como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter. Aliás, a partir de hoje já tem lá, mas aí tem que copiar. No próprio slide, se você pegar, no próprio pendrive, se você pegar agora, você pode pedir o pessoal da mídia para fazer isso aqui. Nós vamos continuar, não terminou ainda não. Está cansativo, não está? A teologia, esses estudos teológicos, são diferentes dos estudos devocionais. Então, a gente vai estudar mais profundamente, agora vai aprofundar mais. Isso aqui é como uma aula de teologia. Não é simplesmente aquela aula da escola dominical, falando de coisas práticas. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas nós vamos crescer. Vamos crescer com a cristologia, você vai conhecer mais de Cristo e talvez até se interessar por fazer mesmo a teologia. Falando agora de preexistência de Jesus, e conhecer Jesus é muito maravilhoso. E eu quis colocar Jesus primeiro. Parece que depois é o Espírito Santo. Porque é importante você conhecer a Jesus. Jesus é tudo para nós. E quanto mais nós conhecemos, mais intimidade nós podemos ter com Ele. Então, Jesus é preexistente. Preexistente por quê? Ele mesmo diz, em João 17, 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha que coisa profunda, em outro lugar, estejam também comigo aqueles que tu me deste, nós, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mas tem outro lugar que vai dizer, que o testemunho de Jeová vai dizer que Jesus é criado. O adventista diz que Jesus é Miguel. E o testemunho de Jeová diz também que Jesus é o anjo Miguel. Eles chegaram a essa conclusão aí. Não sei de onde, estudou demais. O adventista estudou demais da conta, mas passou. E Paulo diz que a gente não convém saber mais do que é. Aí começa a querer sair na frente dos outros. A Bíblia não afirma. Jesus não disse, ele diz, eu sou Miguel. Ele teria dito, ele diz assim, eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Ele falou, então você se fez igual a Deus, que é a expressão que Jesus usou, o sacerdote vai dizer, então você se faz igual a Deus, não precisa de mais nada, pode matar. É porque ele se colocou igual a Deus. Ele falou, não me mata não, que eu sou Miguel. Uai, vai matar o anjo. Então ele se assumiu, o Filho de Deus, igual a Deus. Como eu falei, ou abraça ou larga. Não adianta ficar inventando, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, toda hora que aparecia era Jesus. Jesus falou isso? Você tem a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É assim que nós estudamos a hermenêutica. A Bíblia está dizendo, então você tem centenas de anos depois, até milhares de anos depois, para alguém dizer, ou para Jesus confirmar. Não, eu era o anjo que estava na fornalha. Eu era aquele que conversou com Josué. Ele não disse nada disso. Então o que não é revelado, não é revelado. Falou que é um semelhante ao filho dos deuses, ainda falou deuses, lá na fornalha. Se não tinha falado, esse é o Messias. É o Filho de Deus que apareceu, é Jesus, não tem. Então você não pode colocar o carro na frente do boi. Se Jesus não é Deus, esse texto contradiz Isaías 42. A minha glória não darei a outro.
Pois é. A glória que me conferiu. Se bem que aqui fala que a glória conferiu, mas tem mais. Tem mais versículos aqui que vai nos dizer. Jesus introduziu a novidade de chamar a Deus de Pai. Também que é um problema para o judeu também, para o muçulmano, né? Que o muçulmano acha que Deus é distante. Escandalizou os judeus a chamar a Deus de seu Pai. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa era a compreensão cultural. E dos judeus que estavam com a Bíblia na mão. A expressão e o modo que ele falava, ele está dizendo que ele era Deus, que não uma criatura de Deus, como creem os sabatistas e os testemunhos de Jeová. E outras. Passou 2, não, né? Não. Os judeus entendiam que chamar a Deus de Pai era ter um relacionamento entre iguais. Um filho é igual ao pai no nível básico humano. Até então, se dizia de criatura a respeito do homem. Somos uma criatura de Deus e nunca filhos. Mas Jesus não somente se chamou de filho, mas nos deu uma posição de filhos, adotivos. Paulo diz que é adotivo, porque nós não temos a essência de Deus como Jesus tem. Ao chamar Deus de Pai, para os judeus, Jesus disse a todos que também era Deus. Ainda para a existência, tornou a interrogá-lo um sumo sacerdote, ele disse: és tu, Cristo, filho bendito de Deus? Jesus respondeu: eu sou, é a resposta que Deus dá a Moisés, quando ele diz assim: os filhos de Israel vão me perguntar quem enviou, qual é o teu nome? Diga aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, à direita de Deus, como viu Estevão, vindo com as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Então ele assume essa situação. Todas as coisas foram feitas por ele, aí. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está se referindo a Jesus. Jesus Deus. Por isso, a doutrina da Trindade. A palavra Trindade é igual a palavra missão. Ela não existe na Bíblia, a palavra. Existe o fato de existir a missão, a comissão, e de existir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essencialmente Deus. Essa afirmação se refere à sua eternidade. No princípio, Deus criou. E ele disse, antes, nada do que foi feito se fez. No princípio, Deus criou. Então, ele é antes da criação. São argumentos para você usar contra essas falsas doutrinas. Mas João afirma que no princípio era Deus. Acabou. O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí eles vão dizer, mas pode ser traduzido assim, e o Verbo era um Deus. Então é falso Deus? Entenderam? Ou já existia, era, imperfeito do grego, é existencial e transmite a ideia de continuidade. Ele já existia continuamente antes da criação. Nós vamos dar uma parada por aqui. E que maravilha, olha, vamos entrar nessa figura aqui, ó. Pessoal da mídia aí, grava essa figura. Olha, vocês podem, saindo agora, às vezes a pessoa esquece de pegar lá, a irmã Graça tem alguns pendrives, se você quiser o material, pegue agora e leve, você vai pagar só o pendrive
e tem todo o material que foi dado aqui na escola. Vou voltar a palavra aqui para o pastor Wagner. Muito bem. Queremos agradecer ao nosso tio por mais um estudo, né? Queridos, que turma bonita que está chegando ali, olha. Queridos, preste atenção. Muitas vezes a gente questiona os judeus, né? Mas por que não aceitaram Jesus ainda? Por que ainda aguardam o Messias? Mas que pessoal duro de coração. E realmente a gente pensa que eles estão diante de tantas revelações do Cristo, ainda não receberam, os judeus não messiânicos, né? Os messiânicos já receberam, existem os judeus messiânicos que já receberam a Jesus como Senhor, mas os outros a gente pensa, por que não receberam ainda? Aí a gente pensa que eles são duros. Mas aí se a gente vai analisar, é por que os cristãos também, que já receberam e já dizem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não conhecem a esse Jesus? É mais difícil? É muito mais difícil. Por que muitos cristãos não conhecem a Jesus? Por que eu não estou dizendo desta igreja, eu estou dizendo de igrejas, por que um percentual, sem medo de errar, de 70% a 80% dos cristãos não conhece o Cristo? Conhece a igreja, a doutrina, conhece o movimento, a igreja, a instituição, mas o Cristo da igreja não conhece. Talvez uma aula dessa para ele seria enfadonha. Conhecer o Cristo, a sua deidade, os seus nomes, prerrogativas, mas não busca conhecer o verdadeiro Cristo. E aí é difícil, porque são levados por vários ventos de doutrinas. Sabe o que dizia? Afasta muito cristão da igreja, é a falta de conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Porque na igreja, a princípio, quando a gente vem para a igreja, a gente pensa assim, eu vou para a igreja, e lá na igreja tudo é perfeito, as coisas funcionam, né? Os irmãos todos se amam, né? Todo mundo, ninguém tem defeito, a gente começa a pensar assim. Aí você vem para a igreja, você começa a perceber que os irmãos não são perfeitos, que tem falhas dentro da igreja. E aí, se a pessoa não tem Cristo, e o Cristo verdadeiro, ele se afasta da igreja, ou ele começa a desacreditar em Cristo, porque um irmão que anda do lado dele não está dando bom testemunho. A maioria do desviado, você vai falar com ele, rapaz, você tem que voltar para Jesus. Ele fala, voltar para Jesus para quê? Lá na igreja tem um monte de gente em pecado. Sou meu irmão, mas essa é desculpa para você não voltar para Jesus? Então, nós temos que pensar nisso, tá? E buscar o conhecimento do Cristo. Estudar mais um pouco mesmo sobre a nossa fé. Essa oportunidade que nós estamos aqui, tendo aqui, é uma oportunidade única de conhecer o Cristo verdadeiro. Por outro lado, professor Rafael, tem aquelas pessoas que se intitulam conhecedoras da verdade, a tal ponto que dizem, eu não preciso mais de escola dominical, eu conheço mais do que o que está sendo ensinado lá na escola dominical. Você vai vai encontrar com alguém assim, não vou na escola não, por quê? Eu já conheço tudo. O que o professor Rafael falou lá, eu já sei tudo. Mas a palavra de Deus,
ela sempre se renova em nossos corações. Né? Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. Cada dia nós aprendemos um pouquinho mais. Então aproveite esse material, pegue o material, pode copiar, leia, faça uma revisão em casa de todos os materiais que a gente está estudando. É uma oportunidade única que a nossa igreja está tendo. Não se distancie por problemas entre irmãos. Nós somos uma comunidade cristã tem problemas. Ajude aquele irmão que você vê que é mais fraco na fé, o irmão está com dificuldade de caminhar. Assuma uma missão. Eu vou ajudar esse irmão a levantar-se. Vá até ele, ajude, converse com ele, ore com ele, mostre para ele dentro da Bíblia. É um papel bonito. Ajude esse irmão, então, a se levantar. Não se deixe levar por ventos de doutrinas e nem por movimentos no meio cristão. Cada época é um movimento. Quem já ouviu falar aí do movimento da época do dente de ouro? Dente de ouro. Teve uma época que tinha dente de ouro em tudo enquanto é igreja. E tinha gente até disputando quem tinha mais dente de ouro. Não, estou falando a verdade. Passou. É umas coisas que surgem assim para atrapalhar a igreja. Teve uma outra época do cair. Teve uma época, eu estava iniciando o ministério, a época, a essência do culto era cair. Aí tinha umas menininhas, né? Ligaram, eu fiquei sabendo lá na igreja que eu estava congregando, na época eu era da Batista Missionária, uma menininha ligou para a outra, falou, olá, oi, tudo bem, você foi no culto ontem? Fui, que maravilha, você acredita que eu caí 4 vezes? Aí a menina falou, não, mas eu caí 5. Olha que maravilha, quem caiu mais, né? Gente, são coisas que passam, são ventos. O importante é quando se cair no poder de Deus, o importante não é quantas vezes caiu, é quantas vezes você permaneceu de pé. Se você caiu uma vez só e nunca mais precisar de cair, porque você já está tão cheio, transbordando o poder de Deus, está ótimo. Porque se Deus quiser te jogar no chão, no poder de Deus, é ótimo. Agora, permaneça de pé. Permaneça de pé. Então vem os ventos. Os ventos vêm rodeando a igreja. E a igreja precisa ter estrutura, compromisso com a palavra. Eu não sei qual que é o mais louco, se é um judeu que ainda não crê que Jesus já veio, morreu na cruz e está à direita do Pai, ou se é alguém que está dentro da igreja, sentado, ouvindo um culto e continua numa vida de pecado, como se Cristo não existisse. Qual que é o mais louco? Dá para entender isso? É um judeu que não creu ou é um crente que não viveu e nem vive o Evangelho? Então nós precisamos pensar nisso. Pedir ao Senhor misericórdia das nossas vidas e agradecer a Deus, porque nós estamos tendo uma oportunidade única nesta igreja de conhecer a palavra e de procurar viver a palavra. Procurar viver a palavra, de abandonar o pecado. Tem uns meninos que vão apresentar aí? Sim, professor Alcimar. Não é o Elcimar, mas é o Alcimar. Paz, Senhor, meus irmãos. Como disse o pastor Wagner, a gente está trabalhando com as crianças de 11, 12 anos. Eu, Lucifânia, minha esposa, a Áurea e o Secundelli. E hoje nós mais uma vez preparamos com eles um versículo
para que eles possam falar aqui na frente para nós. Vocês vão perceber que é um versículo pequeno, simples. Os meninos têm até mais capacidade, né, de decorar. A gente já não tem não, né, professor? Mas eles já têm a mente livre. Mas o que a gente gostaria de dizer é que, como disse o pastor Wagner, a palavra do Senhor se renova cada dia nas nossas vidas. É uma oportunidade da gente estar semeando na vida das crianças, na vida da nossa família e a família futura deles. Hoje a gente conversava com eles sobre isso. Plantar agora para colher com os futuros filhos dessas crianças. Essa é a essência e a oportunidade que Deus está nos dando aqui na igreja e que nós temos que abraçar, né? Abraçar para que as crianças tenham um futuro espiritual muito, muito promissor e abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos lá, meninos? Nós estamos finalizando a nossa revista. Tá? A revista nova já chegou e já está disponível no departamento infantil. Hoje nós conversamos com os meninos. Maranata, vem Senhor Jesus. Uma reflexão. Estamos prontos para a volta de Jesus? Então essa foi a lição de hoje. Vamos findar julho com a revista e começar em agosto com a nova. Para cá, por favor. Aqui na frente. Meninos, aqui na frente, ó. Meninos, por favor, aqui, ó, na frente, aqui, vem cá. Os meninos ficam envergonhados, gente, é normal. Israel, vem, vem. Vai apertando aqui um pouquinho, ó. Isso. Venham. Chega um pouquinho mais para lá, assim, ó, mais para lá um pouquinho. Aí. Ok, Lucivane? Então, os meninos vão ler Atos 2, 42. Então, no 3, hein, meninos? No 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Muito bom. Muito obrigado. Prontinho, meninos. Parabéns. Essa é minha turma, né? São mais ou menos da mesma idade, né? Queridos, vou chamar a Mônica. Quando você sair ali, olha, nós temos algumas camisas. Essas camisas nós fizemos para uma campanha da construção. Começamos, alguns irmãos ajudaram. Deus está nos abençoando. Com a sua fidelidade, nós estamos construindo. Não precisamos mais acionar a campanha, mas se você quiser, tem algumas camisas ali atrás. Se você quiser uma camisa, ela é simples, mas se você quiser, você vai pegar ali atrás uma camisa e depois, na hora que você puder, você vai doar R$10 para a construção, tá bom? R$10. Pode pegar ali atrás, tem vários tamanhos. Aí vou pedir o João lá, o diácono, vai nos ajudar lá, você vai pegar com ele. Tem número, está na caixinha, leve a camisa e depois você vai doar R$10 que será utilizado para construção, tá bom? Pastor, hoje vai me deixar falar muito, irmãos. Olha, primeiro, o Departamento Infantil pede para avisar que os convites para a EBF já acabaram. Infelizmente, não tem mais. O irmão Simar começou a falar sobre a literatura, a revista nova das crianças, Departamento Infantil, elas já estão disponíveis. Então, os irmãos que quiserem adquirir, procurem agora, né, no final da EBD, procurem a organização Departamento Infantil para poder adquirir esse material. Irmãos, algum tempo atrás, a escola dominical do Departamento Infantil fazia a promoção das crianças.
de acordo com a idade, no meio do ano, mês de julho. Só que essa data, esse período, foi alterado para o mês de março. Então, crianças que fazem aniversário no meio do ano agora, os pais permaneçam com os filhos na classe onde ele se encontra, aguarda o final do ano, quando chegar o momento do cadastro, não deixe de fazer o cadastro do seu filho, para que através deste cadastro, o seu filho no próximo ano seja encaixado na turma correta. Então, as crianças que fazem aniversário agora, os pais normalmente ficam naquela ansiedade, querendo promover a criança para outra classe, mas aguarda, no mês de março vai fechar, vai começar tudo direitinho, tá bom? Então, esse resto do ano pode deixar o seu filho permanecer na sala onde ele está, para não tumultuar o trabalho, o conteúdo que está sendo feito. Agora, outra coisa, irmãos, mês de agosto, dia 29 e 30, acontecerá o seminário da Escola Dominical. Já há 2 anos já que no mês de agosto acontece esse seminário. Muitas igrejas, como disse o pastor, não têm oportunidade de uma escola dominical para ministrar a palavra, para ensinar os membros. E a igreja tem oportunizado esses momentos para que os irmãos possam aprender, para que os irmãos possam conhecer mais. O tema, 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo diz que a palavra ela é perfeita para nos ensinar, para nos responder, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para a boa obra, aperfeiçoados para a boa obra. É este o tema, é esse o desafio. Então, eu gostaria de fazer esse convite à igreja, a todos que se interessar. A partir do mês de agosto, nós estaremos com as inscrições abertas para os irmãos, mas já queremos divulgar desde já, para que os irmãos participem desse seminário. O objetivo é aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar cada um de nós, para fazermos a boa obra do Senhor. O pastor José Carlos de Brasília será o preletor. Particularmente, eu gosto muito da palavra dele, e eu tenho certeza que os irmãos que participarem serão grandemente edificados. 29 e 30 de agosto, seminário para professores e líderes, mas aqueles irmãos que não exercem cargo de liderança, não são professores da EBD, mas que desejam participar, me procurem a partir de agosto para inscrição para esse seminário. Amém? São 100 inscrições e nós contamos com os irmãos, contamos com a igreja. Cadê o Guilherme, hein? Falar sobre o seminário de adoração. Vamos ter um seminário de adoradores. Vê se tem aí slides, parece que tem. Tinha até um vídeo. Pessoal que quer se dedicar também na adoração. Atenção, irmãos. Lá atrás, por favor. Tá? Alcimar quer falar sobre paz para toda a vida. Vai começar daqui uns dias, recomeçar as matrículas, o curso, e você precisa fazer, pai. É bom para você. Meus irmãos, aproveitando a oportunidade, como o pastor falou, nós já estamos com as inscrições abertas para as próximas turmas do curso Paz para toda a Vida. Eu, a Lucivânia, o pastor Robson estão aí disponíveis para receber as inscrições. É só nos procurar. Nós já temos aí algumas inscrições em andamento e nós vamos iniciar o curso no dia 9 de agosto. Então, nós convidamos os pais a vir participar com a gente. Tem sido uma bênção, cada turma que a gente desenvolve, forma, tem nos tornado pais melhores, pessoas melhores e em defesa da nossa família. Viu? Obrigado. Então, queridos, eu quero só que a igreja nos ajude o seguinte. Nós temos Casados para Sempre, nós temos o curso de noivos e nós temos o Paz para toda a Vida. E, às vezes, a gente se depara com pessoas com muitos problemas
e que também não estão se esforçando e nem fazendo um trabalho preventivo com esses cursos que nós temos. A gente tem muito casamento que passa por problemas, mas não quer se submeter a um aprendizado, que se o casal fizer o curso Casados para Sempre e colocar em prática, ele vai ser não só um bom e feliz casal, mas ele vai ser um restaurador de novos, outros casamentos. Mas tem que colocar em prática. Da mesma maneira, o Paz para Toda a Vida. Ou o curso de noivos. Nós estamos cobrando o curso de noivos. Se vai casar no ano que vem, já precisa começar a fazer o curso de noivos agora. Nós não vamos fazer curso mais intensivo. Ah, pastor, não dá para me fazer? Nós não vamos fazer. Faça a inscrição com antecedência. Não deixe para a última hora. Aí os filhos não fazem, depois os pais vêm até o pastor Wagner. Pastor Wagner, tem misericórdia. Os meninos foram lá, alugou o salão de festa com 1 ano de antecedência, alugou o vestido de noivo com 1 ano de antecedência, marcou o salão com 1 ano de antecedência, começou a pagar tudo, mas o curso de noivo não fez. Não tem tempo. Quem só namorou 8 meses, nós que marcar, vamos namorar e já vamos entrar no curso de noivo, que aí dá tempo. Tem que ser assim. Não é? 22 anos, velho. Não é? Se vai já casar rápido, curso de noivo. Né? Já começa no curso de noivo. Já chega lá e vai, pastor Wagner, estou querendo namorar, abre uma matrícula para mim no curso de noivo e já reserva a data do casamento de uma vez. Porque até na igreja tem que reservar. Queridos, bênção especial. Você que foi abençoado com uma bênção especial, vem aqui à frente. Nós vamos ter Que dia que é o curso? Curso dos adoradores, Guilherme? Que dia? Procure o Guilherme em outubro. Depois nós vamos falar mais sobre ele. Mas o pessoal já pode ir marcando. Atenção, gente. Lá atrás, por favor. Esses irmãos aqui foram abençoados. Vou convidar o pastor Adriano. Ele vai vir fazer uma oração de gratidão a Deus por essas bênçãos especiais, bênção de aniversário. A Valéria, por exemplo. Não vai dar tempo de fazer o curso de noiva. Vai ter que fazer, ué. Vamos orar. Fica de pé. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça, vamos orar. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua presença, pela tua palavra. Tu estás aqui, nós cremos como a tua palavra nos diz. Nós te agradecemos pelas bênçãos do Senhor, testificadas aqui à frente por essas vidas, Senhor, em testemunho de que há um Deus abençoador, há um Deus que tem nos guardado, nos livrado, nos abençoado. Só de sermos a maior bênção do Senhor, a salvação que temos em teu Filho Jesus. E nós te agradecemos, porque não houve da tua parte, Senhor, nada que limitasse a tua vontade de nos salvar. Que não haja em nós também nada que nos limite a conhecer mais do Senhor, a aprender mais do Senhor, a pregar a tua palavra e testificar que há Deus neste lugar, que há um Deus abençoador. Nós te glorificamos, te agradecemos em testemunho da tua palavra, da tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós teremos uma vigília de oração das mulheres, dia 17 de julho, às 19 horas. Aqui na igreja, o endereço está errado, tá? É aqui na igreja, aqui no templo. Dia 17, próxima sexta-feira, uma vigília das irmãs, tá bom?
Deus abençoe. Pode apanhar uma camisa ali. Leve a camisa, depois...